Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, quero apresentar para vocês o nosso canal, esse nosso novo projeto, tá? Qual que é o nosso objetivo com esse canal? Trazer entrevistados, pessoas que empreendem, pessoas que como nós, né, um dia tiveram um sonho de empreender e colocaram esse sonho, tiraram do papel e colocaram esse sonho para a vida real. Então o nosso objetivo é esse. Por quê? O que eu percebi? A gente até tem algumas histórias de pessoas de sucesso que começaram o empreendimento do zero. Só que essas pessoas elas estão inacessíveis pra gente. Porque você vai pensar, são pessoas famosas, pessoas milionárias, que você, para saber a história delas, tem que ler um livro, você tem que ver um vídeo, ou isso, ou um documentário. Então, meu objetivo aqui, nosso objetivo é o quê? Trazer pessoas reais. O que é pessoa real? Aquela pessoa que você pode ter contato, que você pode chegar lá, bater um papo com ela vai sentar, vai conversar com você. Então nós vamos estar trazendo para vocês aqui. Os entrevistados são pessoas que têm negócio, negócio de sucesso no seu bairro, negócio de sucesso na sua cidade. O que é sucesso para vocês? O que é sucesso para a gente é a pessoa estar empreendendo em algo que ela vá ajudar, que ela vai agregar na vida das pessoas. Não é um sucesso só pensando no lado financeiro, no lado famoso, porque se a gente for pensar assim, todo mundo vai achar que sucesso é só quem é rico, quem é famoso. E nós conhecemos pessoas ricas e famosas que não estão felizes. Então, isso não é a base do sucesso. Sucesso é você montar o seu negócio, você ter uma visibilidade, o seu negócio, ele agregar, ajudar as pessoas, fazer com que a vida dessas pessoas seja uma vida melhor, tá? Então esse é o nosso objetivo. Então nós vamos estar trazendo aqui sempre entrevistados diferentes, de várias áreas. Então hoje vamos começar com uma área, na próxima vamos achar alguém com um perfil diferente, que atua numa área diferente, e aí nós vamos tocando a nossa entrevista. Então, se você se identifica com isso, se é algo que você quer para sua vida, empreender, tá? Ainda tem aquele sonho, então aí segue a gente, curte, compartilha, passa pro colega que você sabe também que gosta desse tipo de assunto, tá? Que vocês vão gostar bastante, vai ser bem legal aí. Então, para começar, nossa primeira entrevistada não poderia ser ninguém diferente do que ela, tá? Né? Então, minha primeira entrevistada aqui hoje é a Valéria. Oi, oi, gente. Galera, Valéria Souza, minha esposa, a mulher que Deus colocou aí na minha vida, que mudou a minha vida aí da água pro Sim. vinho, é. Ela que tem essa veia empreendedora, ela empreendeu antes de mim, pra vocês terem uma ideia, é. Hoje o nosso negócio só existe por causa dela, foi através dela que nosso negócio ele foi pra frente e hoje aí vai completar 7 anos de existência já. Então, Valéria Souza, vou falar a idade dela, eu sei que mulher não gosta de falar a idade, mas eu vou falar. Valéria Não me Souza, importo, galera, não. 37 anos. A Valéria é formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos, empreendedora, dona de casa, CLT, ela faz jornada tripla. Então ela vai contar um pouquinho dessa jornada dela aí pra gente, vai se apresentar e vocês vão curtir bastante. Né, Valéria? Primeiramente, eu fiquei muito feliz de ser convidada. Gente, juro que eu não falei para ele que eu deveria ser a primeira, isso partiu dele. Não, Mas foi ideia minha. foi ideia dele. Mas eu fiquei feliz, é uma honra poder contar um pouquinho da nossa história, o que a gente conversa muito no nosso dia a dia. Então a gente vai aqui, vai ser realmente um bate-papo para a gente dividir com vocês o que a gente fala muito no nosso dia a dia. E me apresentando um pouco, eu sou Valéria, 37 anos, sou bancária já há 22 anos, empreendedora há quase 9 anos, porque antes do Cross eu comecei com biquínis e a gente vai falar sobre isso. Então, da data desse vídeo, no total aí são quase 9 anos empreendendo, é algo que eu gosto bastante. Dona de casa, a gente até comenta que casada não tem como não ser, né? Dona de casa, a empreendedora, CLT, que eu costumo falar que sou CLT bancária. E é isso. É isso. Então, galera, Valéria se apresentou. Já apresentei para vocês o nosso canal, como que ele vai funcionar. Então, agora vamos começar com a entrevista. Vamos fazer algumas perguntas aqui para a Valéria. Ela vai responder essas perguntas aí para vocês. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente você que ainda está naquela ainda vou, não vou, vou, não vou, a empreender. Para começar a nossa entrevista com a Valéria, a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é como foi a sua experiência nesse primeiro negócio que você teve? O que você tirou de lição? O que você aprendeu de bom desse primeiro negócio? E o que te motivou
a montar o seu primeiro negócio? Conta pra galera que muita gente não sabe que você teve um negócio antes do Cross. Uma das motivações que eu tive de ter o primeiro negócio, na verdade, eu sinto que eu sempre gostei de empreender, eu sempre quis empreender, Certo. até mesmo antes de ter o meu primeiro negócio. Uhum. Não vim de famílias que empreendem, meu pai e minha mãe não estão nessa área, então é algo que eu acredito que é muito meu. Eu sempre vi cursos, assisti palestras que sempre falaram que para a pessoa prosperar financeiramente, para a pessoa evoluir, ela tem que ter um seu próprio negócio, ela tem que sair do CLT. Eu sempre escutei isso. Então é algo que tinha no meu coração que eu precisava empreender. Esse foi um dos primeiros motivos, e o segundo motivo é que eu já estava há muitos anos, meu único emprego que eu tive foi como bancária, entrei no banco com 15 anos e daí fiquei. E eu queria também ter experiência com outras coisas, fazer outras atividades, porque eu pensava assim, se em algum momento eu sair do banco, eu tenho tantos anos, já tinha mais de 10 anos de Uhum. empresa, não sabia fazer outra coisa a não ser bancária, e a minha atividade hoje, ela é muito específica, então não é algo que se eu sair eu vou me alocar, naquela época, né? Sairia e conseguiria me alocar Teria em qualquer outra facilidade empresa. pra. Exatamente, eu não conseguiria eu acho, né? Não tenho Uhum. certeza porque eu não precisei ir para o mercado. Mas naquele momento eu achava que se eu saísse do banco eu não ia ter uma outra profissão, eu ia ficar perdida, não saberia o que fazer. Certo. Então isso me incomodava e eu pensei, eu preciso fazer alguma outra coisa, ter um segundo plano, porque se qualquer momento que eu precisar sair, que minha vida der uma volta, eu vou saber Você fazer outra teria. coisa, a não ser só ser bancária. E aí eu fiquei assim, aquela dificuldade, né? E é algo que eu também escuto de muita gente que fala, eu gostaria muito de empreender, mas eu não sei o que fazer, porque Certo. esse foi, eu acho que é uma das grandes E aí, dificuldades das pessoas. e aí você usou o quê? Um incômodo seu, uma dor sua, algo que estava ali te incomodando para ter esse estalo, ter essa ideia? E aí de todos os cursos que eu via, de pessoas que empreendiam e apoiavam, né, incentivavam outras pessoas a Uhum. empreender, falava, procura algo que você sente falta no mercado. Então, algo que você gostaria, que você Uhum. sente falta, é algo que você precisa e você não encontra com facilidade. E fiquei quebrando a minha cabeça. E eu lembro que teve numa viagem, numa conversa com uma prima, eu conversando, falei, eu quero empreender, quero abrir meu próprio negócio, tudo. E ela falou, eu também. A gente conversando, o que que a gente tem dificuldade? O que que é difícil de eu encontrar? E na época eu lembrei de biquíni, porque assim, sempre, toda vez que a gente viajava, era uma luta para encontrar um biquíni que eu gostava. Isso é verdade, galera. E aí Ó, era de qualidade, porque a gente não achava qualidade legal, o modelo também eu não gostava, tinha uma dificuldade, ou era uns que estavam muito inacessíveis, um valor muito alto, ou realmente não encontrava uhum. o modelo, que era aquele modelo maiorzinho, ou então totalmente diferente do que eu gosto. E aí eu falei, tá aí uma área que a gente pode explorar. E aí, conversando com essa minha prima, a gente falou, vamos abrir um negócio, vamos fabricar biquíni? E aí ela topou e a gente entrou em sociedade, foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, que foi essa marca de biquíni, que foi a Sambart, que até o nome quem deu foi o Rodrigo, ele ajudou Tive também uma bastante. pequena participação. E ela falando, contando. Eu sei da história, mas é bom ela abrir a história para todo mundo que for assistir, porque assim, toda vez que nós íamos viajar, era aquele, eu já sabia que ia passar por aquilo, tudo de novo. Eu não tenho biquíni, eu não tenho biquíni, não tenho biquíni. Porque mulher não quer ficar repetindo biquíni todo verão. Homem, a gente tem aquela sunga velha que a gente usa 3, 4, 5 anos, vai ver ela tá lá, já tá larga. Mas mulher não, ela quer sempre ter biquínis novos. E eu lembro que a galera tinha esse problema, ela tinha toda vez, Uhum. não achava o valor ok, não achava o tamanho ok, o modelo ok. Aí foi que ela teve essa grande ideia aí de montar a Sambart, que, meu, foi uma época muito boa. Uhum. Bastante trabalho, porque ter negócio é bastante trabalho, mas eu acho que ajudou bastante no seu desenvolvimento, muito, né? Uhum. Que você conseguiu até aproveitar essa experiência para estar trazendo para o nosso próximo negócio que você abriria, certo? Exato, porque assim, foi o meu primeiro contato, era algo muito pequeno, que era realmente um microempreendedor, Uhum. mas a gente tinha que fazer
tudo do biquíni. Então a gente não, eu queria construir meu biquíni do zero porque eu não conseguia, o material era o modelo que me incomodava, então eu precisava construir, não era só revender, pegar o material pronto e revender. Então eu tinha que construir. E nisso aí eu tive que aprender. A gente tem aquela ilusão que uma costureira que faz uma costura de roupa também costura biquíni. E aí eu descobri que É, não. vai descobrindo algumas coisas, né? Descobri que não é a mesma pessoa que costura biquíni, cada um tem sua especialidade, como tudo, né? Um professor de educação física, um professor de educação física, de cross, não vai dar aula de pilates, quem dá pilates não vai dar aula de cross, então cada um dentro da sua especialidade. Então eu fui aprendendo isso, aí tinha uma pessoa que cortava, tinha uma pessoa que desenhava um molde, e aí a gente tinha todo esse processo da fabricação, e depois que fabricava, tinha todo o processo para a gente vender o biquíni. Então também teve um processo de precificação, porque a gente tinha que precificar aquele produto. Depois que a gente fabricava, criava o modelo, estava lá com o modelo pronto, a gente tinha que vender. Então a gente teve site, a gente aprendeu a ver as possibilidades de site Você teve que gratuito. fazer também um estudo do mercado para deixar o seu preço acessível. Exatamente, É, porque meu público. você teve que equilibrar seu preço aí. Exatamente, porque meu público, e vender pela internet não é fácil, literalmente não é fácil. E ainda mais um biquíni, porque as pessoas elas querem provar, quer experimentar para ver se fica bom ou não, e como que eu atingi essas pessoas. Então, assim, eu vendia bastante, foi até bastante, eu considero um sucesso os biquínis, todo mundo elogiava o material, eu vendi para muitas pessoas até esposa de amigos meus, Tem gente que tem até hoje tem esses gente que biquíni. tem até hoje Tem nossos gente que tem esses biquínis biquínis. até hoje. E você vê como a qualidade realmente era muito boa. E só que a gente começou também tentar colocar online para poder atingir mais pessoas. E vendi para algumas pessoas até de outros estados. Era muito mais difícil. Mas o que ajudou até trazendo para o nosso negócio foi mexer nas redes sociais, porque assim, eu Ah, sempre fui leiga com relação a redes sociais, a gravar vídeo, story. Então, o primeiro contato com os biquínis me ajudou nisso, a poder ter um pouco mais de familiaridade com essa ferramenta para poder divulgar. até porque assim, vocês que estão assistindo todo mundo tem rede social e hoje é o que move. Então qualquer negócio que você vai abrir, que você vai mexer, que você queira ter um alcance maior, você tem que estar na rede social, você tem que estar na internet. Então, cada vez mais é necessário o quê? Você entender de rede social, você saber mexer na rede social, tudo. Por quê? Para você, seu negócio ser um negócio bom, um negócio de sucesso que as pessoas queiram consumir o seu negócio, você tem que se envolver aí e aprender a mexer nas redes sociais e na internet. Exatamente. E aí isso foi realmente essa experiência. Fiquei com os biquínis um ano e pouquinho, mais ou menos. Quando a gente já estava conseguindo encontrar uma outra pessoa para desenvolver outros modelos, que era para expandir mais, aí a gente abriu o Cross. E aí até o Rodrigo fala que foi através de mim. Deus, primeiramente, gente, porque Deus faz tudo muito certinho. Sempre. Mas eu queria ir numa feira de empreendedorismo, a gente foi numa feira que eu queria ver mais sobre os biquínis, ver tendência. Chamei o Rodrigo para ir comigo para a gente ver coisas dos biquínis e foi quando a gente Não viu. estava muito afim de Não ir. tava, a gente já tinha brigado no dia e eu falei, não vou mais chamar ele, mas algo me falava, ele tem que ir. Aí eu resolvi fazer as pazes no dia, chamei ele de novo, ele falou, vamos. Eu tinha comprado para sábado, a gente foi no domingo, No né? domingo. E aí foi quando a gente passeando lá entre um corredor e outro, a gente viu a Cross Life. E aí foi quando a gente começou com a Cross. Só que aí até, como era 2 projetos, porque assim, tem o trabalho no banco. Os biquínis requer muita dedicação, final de semana, isso, aquilo. E também eu estava aprendendo com algo novo que era o cross, aí eu tive que abrir mão de um. Então, eu tive que abrir mão dos biquínis por falta de tempo mesmo, que não deu para seguir. Porque contando um pouquinho dessa história, porque ela estava empreendendo já, a Valéria já estava empreendendo nos biquínis, mas ela queria ver novas tendências, ela estava cabeça milhão, cheia de ideias. E não sei se ainda existe a Feira do Empreendedor, lá no AMB, aqui em São Paulo. Tem a Feira do Empreendedor, todo ano tem. E ela falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e né, tivemos nossas desavenças e acabamos indo. Então fomos lá para ela ver negócio, só que aí nós passeando lá nos corredores, me chamou a atenção é, o stand, o stand da CrossLife. Por quê? A proposta que eles me passaram era tudo que eu já tinha escrito. Um ano antes disso, eu tinha no meu bloco de notas o que eu queria
empreender, o que eu queria fazer. E batia fielmente com o projeto que eles me apresentaram. Então por isso que a gente fala que é Deus que põe, Deus está em tudo, galera, ele age em tudo. Então nada que aconteça com você é sem ter aí o aval de Deus, sem ter o dedo dele. E isso é uma prova viva, porque eu já tinha um ano atrás, no bloco de notas do meu celular, eu tinha lá o que eu queria fazer. Quando chegando lá, me apresentaram exatamente o que eu queria fazer, dentro das condições que a gente podia, financeira, dentro de tudo. E foi ali que a gente começou com o sonho de abrir a nossa academia, né, que na época era Cross Life Campo Limpo. E o curioso é que na época o CrossFit em si já existia, mas não era aquela tendência. Então você quando desenhou, colocou lá o que você queria como projeto, não era algo que você estava copiando de alguém, era um desejo seu, porque É, não então, tinha nada parecido, porque o porque assim, CrossFit era uma coisa. porque o CrossFit ele já existia, só que principalmente na periferia, porque nós morávamos ali no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, o CrossFit ele é algo mais elitizado. Agora ele está tendo aí uma abrangência maior, chegando em outros lugares, mas naquela época ainda, 7 anos atrás, o pessoal do nosso bairro mal conhecia. O que conhecia era aquela fama de que era caro, de que machucava, essas coisas aí que o pessoal, quem não conhece, acaba falando, né? Então a gente também estava com uma proposta diferente. Pensando nisso, a proposta que eu tinha era diferente de CrossFit. Então, com o passar do tempo, nós fomos mudando um pouquinho, mas a proposta era diferente. Então, não era algo que a gente estava copiando. Exatamente, foi algo totalmente novo. E aí deu tudo certo. E assim, os biquínis não foi algo que deu errado, pelo contrário, deu muito certo. Só que eu tive que suspender por conta de falta de tempo e a Eles prioridade. Não fazia foram. mais sentido naquele Você momento. precisava de um start para empreender e eles foram seu start. Exato, exato. E até assim, financeiramente, a gente quando vai começar com alguma coisa, você, principalmente se você não tem experiência em muitas coisas, você tem que vir tentar algo que é um pouquinho, não requer tanto recurso financeiro, né? Mais trabalho. Mais trabalho, exatamente. É isso. E continuando, galera, agora eu vou fazer uma segunda pergunta para Valéria. Ela já falou do primeiro negócio dela, que foi a Sambart, que foi biquínis, que ela produziu biquíni do zero. Mas agora vamos falar do segundo negócio dela, o segundo empreendimento, que foi nossa academia, que está aí firme e forte há 7 anos. Como foi para você, uma bancária que tinha aberto uma marca de biquínis, ser dona de uma academia? Como foi o começo? Conta um pouquinho. Então, algo curioso, eu não era da área de educação física, mas eu sempre tive vontade de ter uma academia. Até antes de conhecer o Rodrigo, eu já tinha essa vontade, esse desejo. Por isso que eu falo que Deus faz tudo muito certinho. E eu queria ter uma academia, mas eu sempre pensei no modelo convencional, que Certo. ainda tenho essa vontade. Para falar a verdade, ainda é um projeto, quem Ó, sabe, quem hein? sabe, hein, galera? Quem sabe. Tinha essa vontade de ter uma academia. Eu fazia lá minhas aulas e eu ficava fazendo minhas aulas e pensando, nossa, um dia eu vou ter uma academia. Só que quando o Rodrigo, a gente decidiu abrir o Cross, eu não sentia que o Cross era meu. Eu falava o seu Cross, a sua academia, o seu Era. trabalho. E aí ele me corrigia, não o nosso. Porque quando a gente decidiu abrir, para mim, no primeiro momento, era algo que a gente ia investir, que a gente ia pensar em empreender para faturar. Para mim era dinheiro. Para mim estava muito relacionado a dinheiro. Só que a gente também não tinha muita noção do que esperava, né? Hoje parando para pensar, a gente foi loucos. Não tinha experiência nenhuma em ter um Foi bem negócio. arriscado. Abrir um negócio no tamanho que é, porque envolve muitas pessoas, tem responsabilidade financeira muito alta, e a gente abriu. O Rodrigo, na época, depois ele pode falar sobre isso, ele nem estava full time, ele trabalhava em outras escolas, eu também tinha meu trabalho que nem tinha, era home, era 100% presencial, então a gente estava com algo que a gente não estava presente 100%. Por isso que eu acredito que no momento realmente foi muito relacionado ao dinheiro, a gente queria empreender, ter uma segunda renda, e a gente falou, aqui está uma oportunidade. No primeiro momento, para mim, foi isso. Só que depois que você vai lá, abre, e aí você começa a ver o que realmente representa ter uma academia, ter um box, você está lidando com pessoas, você vê que é algo muito diferente. Então, para mim, hoje, eu vejo quanto a gente está transformando vidas, eu vejo uma responsabilidade muito forte da gente com relação à vida das outras pessoas. Não é mais sobre a Valéria e sobre o Rodrigo, é sobre todas as pessoas que a gente atinge. Então, você tá ali, querendo ou não, você tá vendo pessoas todos os dias, você pega uma amizade, você sabe da história
história das pessoas, das dificuldades. Você vê as pessoas evoluindo, quanto elas melhoraram depois que começou a atividade física. Muita gente, quando começavam a maioria das pessoas fala, não gosto de treinar, não gosto de academia convencional, eu não gosto disso, já tentei e nunca consegui. E aí você vê as pessoas indo com frequência, mudando o seu corpo, melhorando o seu autoestima, aí já começa a mudar, a pessoa começa a se transformar. Você vê uma pessoa muito mais feliz, e aí você vê as pessoas criando amizades, aí se encontrando. Você quer ver uma alegria que eu tenho quando eu vejo o pessoal lá se encontrando no final de semana, porque eu sei que essa amizade, toda essa construção foi feita através do nosso box. E aí o que eu imagino, quantas vezes também o nosso box ele não é citado na vida dessas pessoas. Então assim, no final de semana, tá todo mundo reunido com a sua família, tá falando do nosso box. Então assim, olha a abrangência que ele tem. E aí isso, eu falo, me deixa muito satisfeita. Eu vejo que hoje não é mais sobre a gente tem responsabilidade com outras pessoas, porque eu transformando a vida daquela pessoa, ela vai melhorar o relacionamento dela, o relacionamento com os amigos, o relacionamento com o marido, com a esposa. No trabalho, ela é uma nova pessoa. Então, isso aí me dá uma satisfação muito grande. Porque assim, no começo, quando nós começamos com a nossa academia, o objetivo era esse. Vamos montar um negócio porque a gente quer aumentar nossa renda, aumentar faturamento, e era isso. O foco era esse. Tanto que quando nós abrimos, eu era concursado, trabalhava em duas, era concursado no estado e concursado na prefeitura. Então eu tinha 2 cargos públicos e mesmo assim eu montei. Aí eu falei, preciso exonerar pelo menos em um para estar ali, né, dando uma atenção ali pro negócio. Aí exonerei em um, mas continuei no outro. Então eu continuava dando aula em escola, professor de educação física escolar, e com o nosso negócio. Só que chegou uma hora que eu tive que decidir. Ou eu ia de cabeça no nosso negócio ou deixava ele para lá. E aí foi quando eu decidi abrir mão, né, dos 2 concursos. Muita gente me chama de louco, fala, nossa, você exonerou 2 cargos públicos. O sonho de todo mundo é ser funcionário público, ter a famosa, enganosa estabilidade, né? E você exonerou? Eu falei, exonerei, porque assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu consegui me dedicar ao nosso negócio e aquilo que começou como algo que a gente queria ganhar mais dinheiro, conquistar mais dinheiro, hoje, com o nosso entendimento, a proximidade mais com Deus, a gente entende que é um propósito nosso, um chamado divino nosso, a nossa academia, porque através dela nós estamos aí, a gente vê a importância que tem na vida das pessoas. Ali o pessoal conquistou amizades, teve gente que casou ali. Hoje, a maioria da galera que treina lá com a gente, o grupo de amigos dele, eles se formaram ali, então eles estão viajando junto, eles estão no fim de semana junto. Então isso pra gente é muito gratificante. Claro que a gente tem que pensar no lado financeiro, só que não é só ele que conta. O que conta é isso, é o relacionamento. Então hoje a gente vê o nosso negócio, isso. Ele é o nosso chamado, então nós estamos ali para o quê? Para servir as pessoas, ajudar as pessoas a melhorar, não só o corpo, porque é uma academia, a gente fala de corpo, mas ali é mudar a vida dela, para que ela comece a enxergar a vida de uma forma diferente. Exato, porque o que eu gosto muito da modalidade que a gente escolheu? Porque é uma modalidade que se a pessoa ela transferir o que ela aprende ali numa aula para a vida dela, ela também acaba sendo uma pessoa melhor, um profissional melhor. E eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu tinha muito medo, ainda tenho muito medo assim, de pegar uma carga um pouquinho maior, de virar de ponta cabeça, e isso eu vou trabalhando na minha cabeça, porque esse mesmo medo eu transfiro no meu ambiente de trabalho para fazer um projeto novo, para me expor. Então é um trabalho que eu vou fazendo e eu vou trabalhando na minha cabeça no cross, quando eu estou durante uma aula, que eu replico isso no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, quantas coisas também eu não conseguia fazer lá no cross, depois praticando, treinando um pouquinho, me dedicando, eu consegui. E aí o que fica para mim de lição? Se eu não estou conseguindo fazer isso aqui no trabalho, mas se eu me dedicar um pouquinho mais, se eu tirar uma horinha, ficar aqui tentando, vai dar certo. Então eu replico o que eu aprendo ali no nosso ambiente de trabalho. Leva pra vida, né? É isso. E eu vejo as pessoas fazendo isso também. Não é só sobre atividade física. Não é sobre atividade física. O que você aprende ali, você leva pra vida. Porque a gente trabalha muito com disciplina também. Então isso você leva para o seu ambiente de trabalho, leva para sua casa, leva para sua família. Então você consegue estar replicando isso em outros lugares. Então não é só corpo, não é só atividade física.
é vida. E é o que as pessoas também falam quando fala do nosso box, que ali eles aprenderam a ser pontuais, eles aprenderam a ter disciplina para vir com frequência, Uhum. também aprenderam, eles até falam, você confia, Rodrigo, você confia mais em mim do que eu mesma. E aí começa a ver como isso vai alimentando, vai melhorando a É, autoconfiança da pessoa. Então, se ela transferir o que ela aprende ali na vida dela, já vai se transformando. Isso é é. muito bom. Porque ali, nós que estamos no dia a dia vendo as pessoas, principalmente eu que estou dando aula ali, eu vejo o potencial das pessoas. Eu vejo ali o que ela pode dar mais. Só que a maioria acontece muito, a pessoa ela fica retraída, ela fica com medo, ela fica com receio. Então, se não tem alguém ali para direcionar ela, para dar uma motivada nela, para mostrar para ela que ela realmente é capaz, ela fica bloqueada. E o meu papel ali também é esse, mostrar para ela não, que você consegue. E quando eu vejo alguém que chegou ali com muita dificuldade, se superando, né, pegando lá desafios que antigamente seriam inviáveis e indo lá fazendo, conquistando, para mim é assim que eu falo pra galera. Eu fico muito realizado, realizado profissionalmente, realizado da vida que eu tô levando, realizado de tudo. E aí essa realização que eu vejo no cross, que eu consigo ter no cross, eu ainda não tenho no meu trabalho como CLT, porque ali é uma outra proposta. Eu me realizo sim profissionalmente, já conquistei bastante coisa, até de entregar projetos, de ter destaque, mas aqui no cross eu tô falando direto com a É, pessoa, eu é vejo o que brilho no fica, olhar, é que fica uma coisa muito formal. Você está é, falando de um emprego muito mais mais formal, que formal. ela tem que render, mas é algo ali muito mais, né, pautado ali certinho, do que outro negócio que você tem ali envolvimento direto com as pessoas. Exatamente. E eu gosto de estar no meio do povo. O Rodrigo até fala que eu atrapalho a aula, porque eu sou aquele tipo de Atrapalha. pessoa que eu fico lá no meio do povo. Dificilmente você vai me ver no escritório. Eu só fico no escritório se eu estou em reunião, se tem que fazer alguma coisa importante de concentração. Se não, eu estou no meio do povo, eu estou conversando com as pessoas, eu estou observando, eu estou falando, eu estou motivando. Eu estou ali no meio das pessoas e eu gosto disso. Então, quando eu vou gravar os depoimentos, as pessoas falando com brilho nos olhos, o que o Cross transforma na vida delas, o que elas gostam ali, isso me dá uma realização que aí as pessoas falam, como você aguenta? Eu aguento por conta disso. É. Quando você vê a pessoa feliz, a outra pessoa evoluindo, eu falo para elas que tudo isso é um combustível, que quando você desanima um pouquinho, aí vem uma pessoa falar, Valéria, você mudou a nossa vida, Aí a minha já, vida, olha como eu tô muito feliz. Pronto, era o que eu precisava para final de semana continuar trabalhando e esquecer do cansaço. e aí já motiva, você ganha gás, porque às vezes você está desanimado. Fica, é Uhum. normal do ser humano ficar. Só que aí foi o que ela falou, aí você vê um depoimento, alguém que chega ali para você e fala que você ajudou ele em algum aspecto. Você olha uma aula cheia, você entende o quê? Essas pessoas que estão aqui, elas estão confiando no nosso trabalho. Elas vieram aqui porque elas confiam na gente. Uhum. Então a gente tem que entregar algo de excelência para elas, para que realmente elas continuem vindo e tragam mais pessoas para que essas pessoas também sejam mudadas. Então é isso, assim, começou como um negócio, pensando no lado financeiro, mas hoje é um propósito de vida. E para você que quer empreender, que está em dúvida ainda se quer empreender, qual que é a minha dica? Acho que deve ser a dica da Valéria também. Procure algo em que você vá agregar na vida das pessoas, tá? E o que que é agregar? É ajudar. Algo que você empreendendo, você vai mudar um pouquinho a vida de alguém. Você vai deixar aquela pessoa ou em forma, ou aquela pessoa mais saudável, ou você vai ajudar a autoestima daquela pessoa, algo que realmente vai agregar. Nada contra quem trabalha com outros negócios, outro tipo de negócio, só que não é a nossa proposta. Uhum. Então não é a nossa proposta, porque não é só pelo dinheiro. Porque se fosse só pelo dinheiro, você procuraria outro tipo de negócio, outro ramo. Uhum. Mas não é isso. O objetivo é ter um negócio que tenha lucro, claro, todo mundo, ninguém, né, vive de brisa, tem que ter dinheiro, mas algo que você vai agregar, que você vai ajudar a vida das pessoas. E sobre ter negócio, né? O que que é importante você ter claro? É claro, todo mundo pode empreender, mas eu também acredito que não é para todo mundo. Por quê? Tem que ter perfil, gente. Tem que ter perfil, porque não é todo mundo que está disposto a passar o que um empreendedor passa. E o que que eu falo que é passar? Existe muito frio na barriga. Eu escutei isso quando a gente foi abrir o Cross. A gente participava e participa hoje de muito treinamento, palestra, mentoria. E escutamos de uma mentora nossa,
mentora, né? Mentora, Nós somos mentorados, mentora. Isso. mentora, que para ser empreendedor você tem que ter estômago. E é verdade, porque muitas vezes você, até o lado financeiro, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta do mês que vem, você não sabe se vai entrar o dinheiro que você precisa, você passa por situações dentro da sua empresa que te deixa sem dormir. Então, são muitas coisas, nada é diferente de você. Hoje eu tenho as duas cabeças, os dois lados. CLT, eu sei que aquele mês vai cair meu dinheirinho lá, todo mês, faça chuva, faça sol. Se eu tiver doente, eu vou pegar meu atestado, vou entregar na empresa e as coisas continuam e nada vai afetar no meu salário. Agora, na nossa empresa, não. Na nossa empresa, a gente tem que trabalhar mesmo, porque se você não fizer, não trabalhar, não produzir, você não vai ter, não vai entrar. Depende de você, tá doente ou não, você vai ter que trabalhar. E é assim, tem gente que não está disposto a passar por isso. Então, por isso que eu falo, é perfil. E aí, algo também que mudou a minha vida, que eu sempre escutei, as pessoas falam, você vai empreender, você precisa ter um negócio que anda sozinho, que você não precisa estar lá, tem que tirar essa mentalidade que é o olho do dono que engorda o gado. Só que isso eu sempre escutei de muitas pessoas e eu me frustrava, porque eu falava, hoje eu não tenho um negócio que anda sem mim, eu preciso trabalhar muito, final de semana. E aí agora, participando de outros treinamentos, ouvindo outras pessoas até muito bem-sucedidas que falou totalmente o oposto, que é o que eu concordo, que eu vivo. Quem empreende nunca vai diminuir o trabalho. Porque, claro, se você tiver uma empresa maior, você vai ter um time, uma equipe que vai poder te ajudar bastante, você vai conseguir delegar mais. A gente está construindo, está crescendo, tem mais pessoas ajudando a gente do que tinha um tempo atrás, mas ainda precisamos de mais pessoas, mas final de semana eu ainda preciso trabalhar, vou dormir mais tarde fazendo alguma coisa, até mesmo porque eu tenho uma dupla jornada, então eu preciso me dividir. E muita gente acha que trabalhar muito é sinônimo que o seu negócio não está dando certo. E isso me chamou a atenção conversando com o Rodrigo, que eu já escutei isso da minha família. Muita gente fala, nossa, você trabalha muito, se não está dando certo, parte por outra coisa. E aí eu fiquei refletindo, mas trabalhar muito não significa que não está dando certo, pelo contrário, o Cross está dando tanto certo que a gente quer que realmente que ele cresça mais, Por isso atinja que a mais gente continua trabalhando pessoas, muito. exatamente, atinja mais pessoas e as pessoas têm a mentalidade que você vai se empreender, que você não vai fazer mais nada. Agora eu vou relaxar. Porque o que que as pessoas, porque muitas pessoas pensam isso, que se você está trabalhando muito, não está valendo a pena. Mas aí, se não valendo a pena, a pessoa já associa a parte financeira. Então, nossa, está trabalhando bastante, não deve estar ganhando dinheiro nenhum, não deve ter nem isso. Pelo contrário, o que que acontece? Se a gente está trabalhando, se a gente se propõe a continuar trabalhando muito, é porque o nosso propósito está sendo alcançado. Então nós estamos conseguindo tocar mais pessoas. Então se a gente está conseguindo tocar mais pessoas, a gente tem que continuar trabalhando para cada vez mais pessoas acreditarem no nosso projeto, cada vez mais pessoas virem até a gente, começar a treinar com a gente. E é por isso, então por isso que a gente continua trabalhando, porque senão, porque se a gente pensasse só o lado financeiro, vamos procurar alguém aí para colocar lá na academia, a pessoa paga um valor para a gente lá por mês, e nós vamos viver a vida. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer continuar trabalhando, a gente quer continuar fazendo o nosso negócio referência, porque hoje eu entendo que o nosso negócio ele é uma referência ali na região. Então, nós não queremos que ele regrida, pelo contrário, que ele continue crescendo. E para continuar crescendo, tem que continuar trabalhando. Até a hora que a gente achar que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue dar conta, nós vamos continuar trabalhando. Exato, exatamente. E eu falo assim, o que eu gosto de ser empreendedora? Eu evoluir como pessoa de uma forma que o CLT eu não evoluir. Por quê? A responsabilidade é outra. Hoje, as tomadas de decisões é feita por mim e por Rodrigo. Dando errado ou dando certo, quem é responsável somos nós dois. Numa empresa, no CLT, der qualquer problema, eu tenho um superior que pode me ajudar. Eu falo, chefe, deu errado aqui, eu preciso de sua ajuda. Aqui não. Aqui sou eu e ele. Então, a gente que tem que resolver qualquer problema. É diferente de uma empresa. Então, você tem que pensar a estratégia. Então, me obrigo, sim, a estudar, a ver, a acompanhar a tendência, porque nesses 7 anos, muita coisa mudou. E então, o que deu certo lá atrás, hoje já não dá mais. Dá para ficar para trás, né? Não dá, a gente tem que ser resiliente o tempo inteiro. O empreendedor tem que agir muito rápido. Você lançou uma estratégia, uma promoção, fez uma campanha. Não deu certo? Porque isso também foi algo que eu aprendi. Nem tudo que você vai lançar vai dar certo.
Nem tudo vai agradar, você E cria tá um tudo bem, serve projeto. como aprendizado. Exatamente, você cria um projeto. Quantas vezes fiquei lá pensando, trabalhando, gravando um vídeo e lanço, não teve nenhuma venda. E aí no começo me frustrava. Antes eu ficava arrasada, meu Deus, eu sou a pior pessoa, não consigo fazer nada direito. Mas hoje eu já entendi que não. Às vezes você vai errar e tá tudo bem. Aí o que você tem que fazer? Age rápido, volta atrás, faz outra coisa, lança outra coisa, melhora isso. E é aprendizado o tempo inteiro. Então o que que a gente aprendeu? Uma habilidade que a gente desenvolveu, ser resiliente. Então a gente é resiliente, você tem que ser criativo, você tem que estar de olho no mercado, e aí você tem que aprender a liderar pessoas, porque a gente tem funcionários, você tem que saber tratar pessoas, porque a gente está lidando com pessoas o tempo inteiro. Então, o Cross, eu aprendi, eu me desenvolvi de uma forma que no CLT eu não tinha me desenvolvido em tantos anos. Que aí no CLT você acaba ficando mais preso ali dentro da sua função, certo? Então você acaba não saindo muito dali. Você também nem quer sair muito dali, não quer. Só que quando você empreende, é a sua cara que está ali, é o seu negócio. Então se você não for multitarefas, não fazer várias coisas, o seu negócio ele não vai para frente. Então tem isso também. E ajuda a crescer como pessoa, ajuda. Querendo ou não, você se obriga a se reinventar o tempo todo. O tempo todo você tem que estar se reinventando, pensando, quebrando a cabeça, ajustando as coisas. Então não para. E aí você pega isso e você leva para sua vida. Então é o que foi o que a Valéria falou. O empreendimento, o nosso negócio, ele ajudou muito no nosso crescimento pessoal. Então ajudou muito, muito, muito a enxergar o mundo de uma forma diferente, a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Porque quando você está trabalhando em uma empresa, por exemplo, você está ali, você tem suas funções, tudo certinho. Deu seu horário, você vai para sua casa, chegou o fim de semana, você fica descansando de boa. Com o negócio, já não. Deu fim de semana, você tem que pensar, porque você vai ter que trabalhar no fim de semana, já tem que programar a próxima semana, e assim vai indo, e é o tempo todo. E isso nós não estamos reclamando, nós vamos reclamar disso, porque é o que a gente gosta, é o que a gente quer. Mas só para mostrar para vocês que se você for realmente aí abrir um negócio, monte um negócio com um propósito, porque dessa forma você vai conseguir fazer o negócio, o seu negócio ele vai tocar, vai ser um negócio bom e você vai estar feliz e você vai estar evoluindo com o seu negócio. Você faz com amor, você não faz só por obrigação. Muitas vezes eu me sinto realmente que não estou trabalhando. Então, se você gosta daquilo, você faz realmente, faz aquilo ser mais leve. Porque se você não gostar, ou também se você não entender nada daquela área, que é outra coisa que a gente conversa muito. Tem que tem gente que se arrisca a fazer algo que nunca fez, totalmente diferente. Não estou dizendo que não dá certo, pode dar certo sim. Só que vai ser muito mais sofrido, porque hoje a gente está numa área, eu não era da área de educação física. Hoje eu já me sinto, porque eu já sei tantas coisas que eu te falo. Tem coisas que eu falo pro Rodrigo, já tô vendo que tá errado, esse movimento não tá legal. Até corrigir aluno, a gente diz, mostra, não faz isso e tal. E aí a gente é algo que eu gosto. Agora, se for uma área totalmente diferente, e também quando até professores deixavam a gente na mão, tem o Rodrigo que vai lá e socorre. Quando dava aula, quando ele era concursado, já teve muitas vezes que o professor em cima da hora ligava, não vou poder ir. E aí tá lá 20 pessoas esperando para abrir, e aí o que você vai fazer? E aí se sou eu que nunca dei aula, eu tô empreendendo em algo que eu não conheço, aí você fica na mão de outra pessoa. Então aqui eu tinha o Rodrigo. Uma dica, tá? Isso é uma dica para todo mundo que pergunta para mim. Já foram várias pessoas lá no Cross, lá na nossa academia, para querendo abrir academia também, perguntar. Uma das coisas que eu falo, né, que eu tenho como experiência. Você vai abrir algo. Pense em algo que você domine, em que você não fique na mão de outras pessoas, tá? Por que eu tô falando isso? Nós montamos uma academia. Eu sou professor de educação física. Então aconteceu mais de uma vez do professor simplesmente a aula ia começar às 5 horas, 3h30 me mandar mensagem que não ia chegar. E eu lá do outro lado da cidade, em outra cidade, né? Que era em outra cidade mesmo que eu tava. Ter que conversar na escola para o diretor entender isso e aquilo, vim correndo para lá para poder abrir, para poder dar aula, tudo. Só que eu posso dar aula. E se é uma pessoa que não pode? Você vai ficar na mão desse profissional? Não. Então é uma das dicas que eu dou. Se você quer empreender, se você quer montar um negócio, seja algo que você domine. A gente tem até exemplo de amigos nossos que tem negócio. Vou até dar um exemplo aqui do nosso, acho que ele não vai ligar, não vai brigar. Do nosso amigo que tinha uma temaqueria e ele foi fazer curso para aprender a fazer ali o sashimi, cortar o peixe. Por quê? Para não ficar na mão do sushi man.
Então é isso, galera. Se você vai empreender, uma das dicas que eu dou para vocês, empreenda em algo que você domine ou que você pelo menos tenha, sabe, alguma habilidade ali, que você desenrole alguma coisa para você não ficar totalmente na mão de funcionário ou de colaborador. É, e aí tem que pensar muito na área, porque, por exemplo, dos biquínis, eu não sabia costurar, não aprendi a costurar, mas eu sabia o que, pelo menos o que eu tinha que cobrar, o que eu tinha que direcionar, quais são os profissionais. Só que também era um produto que, se, por exemplo, a costureira ficou doente, ia atrasar, claro, o lançamento. Mas não é um serviço que depende daquilo estar aberto. Por exemplo, o restaurante, ele vai ter que abrir todos os Então, dias. A academia vai ter que abrir todos os dias. Então você não pode ficar na mão, porque dependendo do que você for realmente empreender, tem outras pessoas. Como você vai explicar para os alunos que levantou 6 horas da manhã, tá lá na porta, que não tem um professor para atender? para Ele não quer atender. nem Ele não saber. quer saber, entendeu? Ele não quer nem saber. Então, e a mesma coisa uma comida japonesa, um restaurante. Então. A pessoa quer lá Então, comer. então pensem nisso. Na hora que for empreender, pensar em empreender, empreenda em algo que você tenha algum domínio, para que você não fique totalmente exposto, beleza? Então, continuando, nós estamos falando, né, de negócio, demos dicas para vocês aí, principalmente a dica, né, empreenda em algo que você domina, que tem habilidade. O que eu quero perguntar para a Valéria, se com o negócio dela, com o nosso negócio, se isso está ajudando você a alcançar seu propósito de vida, porque eu acho, hoje a gente somos pessoas cristãs, pessoas que estamos com uma proximidade maior com Deus, então eu acho que essa parte do propósito ela faz muito sentido, ela é muito importante pra gente. Então eu gostaria de saber de você, se através do seu negócio você está encontrando seu propósito de vida, né? O que que isso te motiva, o que isso te faz continuar? O propósito de vida, até antes de me aproximar mais de Deus, de ter todo esse contato que a gente, essa proximidade que a gente está Uhum. tendo agora, era algo também que eu sempre procurei, e sempre me preocupei em saber. Porque eu acredito que a gente está aqui nessa terra não por estar, só vim para viver. Jesus, Deus tem um propósito para você e eu sempre me preocupei com isso. E aí, quando eu abri o Cross, não foi pensando no propósito de vida, porque até então eu realmente via como um negócio, eu Uhum. quero prosperar, preciso abrir uma empresa. E ficava tentando buscar qual é o meu propósito nessa terra, por que Deus me criou, por que Ele me trouxe aqui. Eu sempre me questionei. E aí a gente foi abrindo o Cross, a gente foi tendo contato com as pessoas, e a gente, quando foi vendo a transformação que as pessoas conseguem na vida delas através do nosso box, e se aproximando cada vez mais de Jesus, entendendo o que Ele tem pra gente, o que Ele quer da gente, por que a gente está aqui, eu acredito sim que a gente está hoje seguindo o nosso propósito de vida. E isso que também me dá muita força, porque eu sei que não é sobre a Valéria, não é sobre o Rodrigo, não é sobre prosperar financeiramente. As coisas, elas, quando a gente começa a pensar da história do box, desde quando a gente viu pela primeira vez a Cross Life, até o ponto, a história do ponto, sempre foi a mão de Deus. A gente sabia disso lá atrás, a gente até falava, nossa, Deus, ele tá ajudando a Só gente em que, tudo. só que não se aprofundava muito. Mas exatamente, a gente não É. sabia que tinha mão de Deus ali, Uhum. mas a gente não sei se não se aprofundava, não dava tanta importância, não via Porque era outro tanta. momento também. Era outro momento, mas assim, tanto que para mim o lugar que a gente está hoje era onde Deus queria. O Rodrigo, ele, quando a gente decidiu abrir o box, aí entrou todo um desafio. Onde a gente vai montar? A gente procurou, o Rodrigo foi procurar no Periperi. Não sei se vocês, Foi, quem é que é do Campo Limpo, vai quem é de saber São onde. Paulo? Não, foi um mês rodando, um mês rodando. Primeiro eu comecei procurando próximo, né, de onde a gente morava. E primeiro era no site, você tentou pela internet, mas não rolou, Não né? consegui. Aí pegava o carro e saía rodando, procurando Uhum. salão. Não achei na proximidade, comecei mais longe, até chegar aí lá para quem é aqui de São Paulo. Eu cheguei a procurar ponto lá no Butantã, ali no Jardim Periperi, aquela região. Procurar ponto lá, porque por aqui eu Não não achava nada. encontrava. E aí, simplesmente, Um dia a você gente me ligou e fala. falou, eu vou descer eu vou descer nessa rua. Eu já tinha descido várias vezes por É, aquela rua. e Mas eu lembro que aí, você me ligou e falou, eu vou hum, descer aqui, mas dar mais uma volta. aí fui dar mais uma volta e olhei e vi uma plaquinha. A minha placa nem tava. Geralmente tá aquele cartaz, aquela placa grandona. Não, era uma placa pequenininha colocada lá. Eu olhei, era um domingo umas 5 e pouco, tava já meio que escurecendo. Aí eu fui lá, parei.
tirei uma foto, falei, vou entrar em contato. Falei com a Valéria, falei, vou entrar em contato para ver se está disponível. E aí começou a nossa história. Mas continua falando do propósito. E aí a gente fala, para mim, já que ele já foi a mão de Deus ali, tem que ser aqui. E claro, estando perto foi muito mais fácil, porque assim, foi um primeiro box da região. Quando a gente abriu, eu falo que a gente é louco porque eu não pensei muito no. Eu fiquei com medo, eu queria abrir um empreendimento, queria ter Um um negócio. negócio. Ficava enchendo o saco do Rodrigo, mas quando ele falou vamos, eu quase recuei. Eu fiquei com Deu medo. uma travada. Dei uma travada, ele falou, A não, hora você que vai. ela percebeu que realmente estava falando sério, porque ela ficava falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tava Aí, naquela época, eu lembro que eu queria uma academia, que lembra que eu pesquisei aparelhos de academia. uhum, Falei, olha, eu encontrei esse lugar que a gente pode montar, comprar esses aparelhos. Lembra? Foi um pouquinho antes. pouco Falei, antes. vou ter que pagar assim, vamos vender até o carro. Eu tinha colocado até essa proposta para ele, vamos É. montar uma academia. Mas aí na hora que ela viu realmente que eu tava falando sério, aí ela deu Aí uma quando ele travada. falou, eu fiquei com. Deu um frio na barriga. Mas aí eu falei, meu, bora lá. Eu falei, tem certeza disso? Aí é importante também você ter. Eu sei que tem muita gente, eu admiro bastante quem sozinho fala, vai com a cara e com a coragem e enfrenta. Eu acho que ajuda muito a gente ter um outro, porque tem momentos que eu não. Que eu declino, que eu não fico bem, mas tem o Rodrigo para levantar, para trazer uma palavra, para motivar, e o inverso também. Acontece bastante. Então, ter uma pessoa que está lá para te incentivar, porque tem essa nossa vida tem altos e baixos o tempo inteiro. Ter essa pessoa que te dá essa segurança, e foi quando a gente abriu. Ele me deu a segurança, eu falei, então vamos. E eu lembro quando a gente foi um dia antes, deixou tudo bonitinho, vamos abrir o cross. A gente não sabia se ia ter aluno. Não tinha noção do que seria. Isso ficou bem marcado. E eu lembro a gente conversando à noite lá no nosso quarto. Falei, e agora? Agora nós estamos amanhã, e aí? Porque tá toda aquela empolgação de inauguração. Fizemos inauguração na sexta à noite e a primeira aula ia acontecer na segunda de manhã. Você não tem E certeza de aí, nada. 6 horas da manhã, a primeira aula, aí você fica assim, será que vai vir alguém? Será que vai ter gente? Será que isso? Será que aquilo? Então você fica meio, né? Só que graças a Deus, mais uma vez, Deus Deus agiu. Deus agindo. agiu, teve gente. Desde a primeira Teve gente na aula primeira teve aula, na gente. segunda aula, em todas as aulas teve gente. Chegou até a lotar. Teve as Teve aulas aula acho que que das lotou. 7 da noite. Chegou até a lotar. Então aí nós vimos que realmente nós estávamos no caminho certo. Exatamente. Aí quando você começa a ver, desde o começo sempre deu certo. A gente já começou aprendendo muito, porque assim, a gente tem uma responsabilidade com as outras pessoas, até de ser exemplos para essas pessoas, porque a gente está ali na frente, na linha de frente. E o que a gente fala aqui, a gente trabalha com verdades. Eu e o Rodrigo, a gente nunca fala de algo que a gente não vive. Então, é sobre alimentação, é o que a gente vive. A gente também não é um neurótico por alimentação, mas a gente vive um estilo de vida saudável, mas dentro da normalidade. A gente treina todos os dias. Quando eu abri, eu não estava muito com essa cabeça que eu queria, me cobrei muito para aprender as coisas e tem outro negócio, acabei engordando, mas quando eu vi que aquilo não fazia sentido com o que eu estava vendendo, então eu resolvi mudar. Então, assim, quando a gente fala de propósito de vida, a gente também tem que estar muito alinhado, porque o que a gente está falando ali, a gente está passando por outras pessoas. E o que eu vejo? Acho que eu mudei um pouco o assunto, mas sobre o propósito de vida. Por ver, o que a gente entende de propósito é servir as pessoas, é você ajudar as pessoas de alguma forma, é você transformar, fazer aquela pessoa ser alguém melhor. Para mim, hoje, é muito isso. E a gente está nesse caminho, porque não é só sobre o dinheiro, até com valores que a gente cobra hoje do box, não é valor para enriquecer a gente, não é. É claro, a gente precisa sustentar, porque hoje é o nosso trabalho também, é a fonte de renda da gente, a gente precisa se alimentar. Só que vai muito mais em querer ajudar as pessoas. Então, tem pessoas que treinaram de graça ali, então não é só sobre valor, é sobre ajudar mesmo, incentivar. Até o Rodrigo fala, eu fico ali, eu converso com as pessoas, eu estou dando uma atenção. Tem muitos lugares que querem a atenção que eu dou para as pessoas, querem cobrar. Eu vou dar atenção para você, mas eu vou cobrar. Eu não tô ali para ficar cobrando das pessoas. É que aí você começa a ver com outros olhos. Você começa a enxergar com outros olhos. Então a gente falando bastante dessa parte de propósito. Porque a gente entende que o negócio é isso. É você criar algo que vai ajudar, vai servir as pessoas, que isso vai alimentar você.
Então, vai alimentar você. E esse alimentar que eu falo é espiritual mesmo. Vai alimentar seu corpo, né? Uhum. Então, aí você vai vendo por quê. Você está ajudando uma pessoa, por exemplo. Você vai lá, dá uma atenção para uma pessoa. Aquela atenção que você deu ajudou ela na vida dela. Então, isso vai deixando você mais feliz. Porque se a gente fica muito focado, vamos lá, falar de negócio agora. Se a gente fica muito focado em dinheiro, 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 você acaba perdendo o foco principal da vida. Porque o foco principal da vida não é dinheiro. Muita gente acha, fica batendo dinheiro, dinheiro. Ah, você fala aqui de dinheiro porque você não tem dificuldade financeira. Ah, não, galera, não é isso. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus problemas. Só que a hora que você desperta e você vê que a vida não é só sobre isso, a vida tem outras coisas, e uma dessas coisas é ajudar as pessoas, é a família, você ter um relacionamento bom. Não adianta você prosperar e seu relacionamento ser um relacionamento ruim, você não ter relacionamento com a sua família, não adianta em nada. Não adianta nada. Então, você é rico, você tem. Tá. Mas você está aí sozinho. Adiantou o quê? Não adianta nada. Você não tem um amigo, você não ajudou ninguém, você não fez nada na vida, a não ser trabalhar para ter dinheiro. O que ficou? Não ficou nada. E não fica nada, porque aqui não vai ficar nada aqui, né? O que a gente tem que trabalhar é o quê? Para ter esse lado, principalmente esse lado mais humano, do convívio com as pessoas, igual o nosso negócio que a gente tem esse contato direto com as pessoas, a gente tem que ir desenvolvendo isso com 7 anos. Nós aprendemos bastante, Uhum. muito, muito, muito nessa parte do desenvolvimento humano e ajuda a gente bastante a todo dia, igual no meu caso, montar treino da semana, no caso da Valéria, pensar em estratégia, gravar vídeo, motiva a gente na nossa rotina. Exato. Quantas pessoas já falaram que saiu de depressão porque começou a treinar e se identificou, fez amizade, muitas pessoas, e eu não tô falando de pessoas novinhas, não, todo mundo acha, é gente novo que faz amizade fácil. Não, tem muita gente mais velha que falou, meus melhores amigos eu encontrei aqui, que eu não tinha amigos lá Isso não tem fora. preço. Isso não tem preço. Pessoas que tomavam medicamento, parou de tomar remédio porque tá treinando ali, tá se sentindo bem, e aí você vê a pessoa emagrecendo, que falar, eu nunca tive esse corpo, hoje eu visto uma roupa que eu não vestia 10 anos atrás. Então, tudo isso vai dando uma alegria. Eu falo de propósito porque, de certa forma, as pessoas elas estão ali evoluindo, melhorando. O boxe ele é a extensão da Valéria e do Rodrigo. Eu acho que todo empreendimento ele é a extensão dos donos. E principalmente quem está o tempo todo ali. A gente está o tempo todo no boxe. Então, o boxe é a nossa extensão do que a gente acredita, de lugar de respeito, de família. Até essa parte de espiritualidade, a gente fala também sobre Deus nos stories para as pessoas, porque tem pessoas que também, assim, não tem acesso ou não desperta, e aí a gente fala uma coisa, vê que a gente está indo num lugar, e aí tem curiosidade, vai também. Então, tudo isso para a gente está servindo, não deixa de trabalhar com algo que se está servindo as pessoas. Isso é muito bom, que é isso que fala até na Bíblia, né? A gente está aqui para servir. Não importa qual vai ser a sua área, como você vai servir. Mas a gente está aqui para servir pessoas e hoje a gente consegue atingir isso. A gente tem o privilégio de É, trabalhar com algo que permite atingir nosso propósito de vida, que é o cross. né? Porque a gente percebe que assim, a gente tem alcance com pessoas. Através do nosso negócio, a gente tem alcance com pessoas. Então nós pegamos esse alcance que nós temos com pessoas para levar coisas boas para elas. Então, o momento bom que a gente está vivendo, a gente transmite para essas pessoas. Uhum. E quando a gente percebe que tem pessoas seguindo, se orientando pelo que a gente está fazendo, frequentando o mesmo lugar que a gente está frequentando, a Uhum. gente fica muito feliz, muito, muito, porque nosso propósito está sendo alcançado. Exato. Então, vamos lá, seguindo. Como todo negócio tem seus altos e baixos, tudo na vida tem os seus altos e baixos. Em algum momento, você pensou em desistir? Então, algo curioso, né? Em 7 anos, muita coisa aconteceu. Eu falo 7 anos porque com os biquínis foi um ano muito bom, aprendi muita coisa, mas para mim o que realmente mudou muito a minha vida, e eu acho que é algo maior, né? Não vou menosprezar os biquínis, mas Mas é algo maior. o cross é até um Tem um investimento, alcance tem um maior, né? alcance maior, o investimento, o risco é muito O risco é maior do muito que os maior. biquínis. Então, o cross ele é algo que eu falo muito na nossa academia porque o risco é muito maior, o investimento é muito mais alto, então ali o buraco é mais embaixo. É. E nesses 7 anos muita coisa aconteceu. A gente passou por pandemia, a gente passa por altos e baixos. A gente escolheu uma área também que é muito difícil. Por que que é muito difícil?
A gente sabe que vocês que estão assistindo aí, pode ser que você está num outro momento de vida, mas já teve algum momento que você não gostava de treinar. As pessoas hoje vê a atividade física como um castigo, não vê uma É. atividade física como Muita gente que benefício. encara como um castigo. Como um castigo. E a gente tem um trabalho de ficar convencendo a De pessoa, mudar. mostrando para a pessoa que não é um castigo. Mudar esse pensamento. Mudar esse pensamento. E como você vai mudar pessoas que viveu 30, 40 anos com esse pensamento que a atividade física é um castigo? Então você tem um esforço muito alto para você trazer pessoas. Então eu tenho que quebrar minha cabeça para fazer vídeos e fazer, ter uma narrativa, um storytelling que vá se conectar com ela. Então tem muito esforço. E aí, assim, a gente nesse período eu sempre estudei, eu sempre ouvi outras pessoas, sempre busquei me desenvolver para poder evoluir, porque senão a gente tem um momento que seu conhecimento vai até um ponto. Então, para você continuar e ter outros alcances, você precisa estudar. Então, sempre teve coisas que falavam sobre, você tem um negócio, você precisa estar no tráfego pago, você precisa fazer esse atendimento, você precisa usar esse script, você precisa fazer aquilo. E com essa minha jornada dupla, nem sempre eu consegui fazer tudo que eu ouvia que era necessário fazer para um negócio não dar Você se certo. cobrava. E eu sempre me cobrei muito. Então, quando as coisas não davam certo, assim, não é que não dava certo, não estava tão bom, porque o cross Não ele tem saía do muita... jeito que você E o planejou. cross tem muitos altos e baixos. Tem período que é um período de baixa. Normalmente, período de frio, gente, tô falando, não tô nem falando desse ano, tá? A gente vai chegar nisso aí. Mas normalmente, no momento de junho, julho, começa a cair o movimento. E a gente é uma empresa pequena, a gente precisa da pessoa estar lá fechando o plano para se sustentar. Então, você precisa estar o tempo todo divulgando, você precisa estar fazendo com que as pessoas venham para o box para aquilo gerar uma renda, porque a gente tem que pagar aluguel, professores, tem as nossas contas. E toda vez que dava alguma coisa errada, ou então não estava vindo pessoas como a gente queria, deu uma baixa, quando começou também esse negócio de Gympass Utopias, deu uma queda. Então teve muitas experiências. Vários momentos. Quando a gente olha o histórico do cross desses 7 anos, teve muitos altos e baixos. Teve muitos meses que a conta não fechava, que graças a Deus eu tinha o banco CLT que pagava nossas contas. Então assim, só que nesses momentos eu nunca me desanimei, porque eu sempre falava assim, eu não fiz tudo o que tinha que ter feito. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro hoje por conta de ter uma jornada dupla, tripla ou sei lá quantas, não consigo fazer tudo que tem que ser feito. Então eu sabia que tinha algo solto, não me dediquei a 100%. E desde do ano passado para cá, eu comecei a mudar minha mentalidade. Eu falei, o cross tá indo bem, só que eu não me dedico como eu deveria, então eu vou começar agora a fazer as coisas que tem que ser feito. Então vamos entrar no tráfego pago, vamos melhorar essa parte de script, vamos procurar um mentor, alguém que tenha um conhecimento, porque nós chegou um momento que a gente a gente queria evoluir, a gente saiu até, quando mudou o nome da marca, quando a gente saiu do funcional para ir mais para um crossfit, então são outros públicos, tem muita coisa que envolve, não é só mudar. Porque uma das coisas que você tem que entender, principalmente se você quer empreender, que você não sabe tudo. Então nós temos que ter humildade para entender que nós não sabemos tudo. Então você tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento. Se precisar de ajuda de pessoas, pedir ajuda de pessoas para te ajudar, para te orientar, porque é isso. O mercado está sempre mudando. Em 7 anos nós passamos por vários altos e baixos, vários tipos de mercado. Se nós, não, vamos deixar porque a gente sabe tudo, vamos tocar do nosso jeito, já tinha fechado as portas. Mas não, nós estamos sempre buscando reinventar, procurar novos métodos, novos formatos. Por quê? Para que o nosso negócio continue firme. Exatamente. E nesse período todo eu sempre estudei. E aí do ano passado para cá, eu comecei a falar, não, agora eu vou me dedicar mais. Eu já dava meu 100%, agora 110%. E aí, realmente, dedicando mais final de semana, então, abrindo mais mão do final de semana. Tanto que vai fazer mais ou menos um ano que a gente mudou. A gente não trouxe nem amigos para cá, porque todo final de semana a gente está trabalhando. Eu estou trabalhando, é um momento que eu então falo, eu vou descansar agora, não sabe? Porque domingo eu vou ficar trabalhando o dia inteiro. Então, a gente eu abri mão da nossa vida pessoal, da nossa vida, para poder me dedicar para o nosso trabalho, porque eu acredito que é um propósito de vida, eu acredito que ali a gente tem algo que a gente ainda precisa, dá para a gente evoluir mais, dá para alcançar, porque eu ainda não estruturei como eu gostaria de deixar mais profissional e a gente está fazendo isso. E esse ano, de todos esses anos, tem sido o nosso melhor ano. Depois, quando realmente, de fato, a gente dá nosso 110, porque olha só,
O nosso cross, a gente tá há 7 anos e sempre deu muito certo, mesmo eu não me dedicando como eu gostaria, como divulgando, tá na frequência, porque divulgando que a gente fala tem que estar frequência nas redes sociais, que hoje é tudo pelas redes sociais, tem que ter frequência para publicação, para story, e nem sempre eu conseguia por falta de tempo, e dá trabalho, fazer um vídeo dá muito trabalho. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso me dedicar para isso, então agora eu vou dar meu 110%. E desde quando eu comecei a falar, vou fazer meu 110%, começou a melhorar. Então esse ano, graças a Deus, até no período que dá baixa, a gente não teve período de baixa. Já tô até pensando como é que vai ser no verão. A gente já tem fila de espera. Imagina no verão. Eu já sei que vai ser uma loucura boa, mas vai ser. Porque assim, igual a Valéria falou, abrir mão do meu fim de semana, Galera, tudo isso é planejado, é pensado. Você não tem vida, não tem isso. Não. Nós conversamos, entramos num consenso que nós temos que dar um pouco a mais agora, né? Para que esse negócio lá no futuro a gente consiga ter uma tranquilidade. Igual nós trabalhamos um ano inteiro para conseguir maio, 15 dias para a gente tirar as férias. Então, assim, a gente faz pensando lá na frente. Para a gente poder ter 15 dias de férias, quanto que a gente tem que trabalhar mais? É isso. Entendeu? Essa é a coisa, porque senão vão pensar, mas só trabalha, só trabalha, só trabalha. Não, a gente trabalha o tanto que precisa trabalhar, se precisa um pouco mais, a gente trabalha um pouco mais, mas pensando lá na frente. Então, trabalhamos um pouco mais porque a gente queria 15 dias de férias, tiramos 15 dias de férias. Voltamos, a gente sabia que quando voltasse, ia ter que correr atrás, porque ficou 15 dias sem a gente presente, então a gente tem que correr atrás. Então, a gente já sabia disso. Então, a gente não tá aqui reclamando disso. Pelo contrário, a gente está falando que é tudo calculado. Então, a hora que você vai ter o seu negócio, você tem que pensar nisso. Porque vai ter um momento que você vai ter que dar um gás a mais. Você vai ter que abrir mão de um sábado, vai ter que abrir mão de um domingo, de um feriado, para se dedicar ao seu negócio, para que o seu negócio continue crescendo. Exato, e hoje, por ter um outro emprego, ter um CLT, meu tempo fica mais reduzido, então eu tenho que fazer as coisas. Isso vai ser um preço que você vai pagar se você não quer sair do seu emprego fixo e quer empreender. Então é um preço que você vai ter que pagar. Se é o seu objetivo. Se o seu objetivo é continuar CLT, se você se preocupa muito com a sua estabilidade, que é uma falsa estabilidade, vou contar para vocês, hein? Esse é falso, mas tudo bem. Se você não quer, ok, continua. Mas agora, se você realmente decidir empreender, entenda que você vai precisar fazer isso. Exato. E aí, assim, aí quando falou de pensar em desistir, nesse tempo todo, eu nunca pensei em desistir. Não tinha pensado em desistir porque eu sempre vinha no meu coração, eu não dei meu 110%. Eu ainda não fiz tudo o que tinha que fazer. E o Rodrigo, em alguns momentos, você já tinha falado, não, vamos fechar, vamos... Por quê? Porque assim, o que a gente pensou? Tá dando trabalho, tá dando muito trabalho e não tá tendo um retorno, então vamos fechar. A gente fecha e a gente pensa em outra coisa. Eu cheguei a pensar nisso. Falei, se não tá tendo retorno, se a gente tá trabalhando, não tá tendo retorno, vamos fazer isso. Foi 2023, né, que você falou, mais um ano é o que eu vou dar mais um ano. Vou dar mais um ano, um prazo de mais um ano aí. Só que aí, nesse prazo de um ano, foi quando a gente pegou e começou uma mentoria também. Falei, não, eu vou procurar alguém para nos orientar. Procurou um mentor. E aí nós começamos a mudar a cabeça, mudar o formato, e aí começou a voltar o negócio a fluir, porque teve pandemia, teve tudo isso, então deu uma baixa muito grande. Foram 5 meses de academia fechada. Então na hora que retomou muito devagar, mas muito devagar mesmo. Isso deu uma desanimada boa, uma bela desanimada. Só que graças a Deus, mais uma vez Deus colocou uma pessoa boa aí no nosso caminho, nós conseguimos dar a volta por cima e hoje estamos num momento muito bom. Exato, e aí assim, só que mesmo nesse momento muito bom, tem um momento que você fica cansado, tem um momento que você fala assim, que aí foi esse momento que começou a bater esse ano, eu até lembro da data, foi maio, antes do dia 1º, foi um dia antes, do último dia de abril tem 30, 31? Não lembro. Foi o último dia de abril, foi um dia antes do feriado. Tem 30, que aí eu falei, Rodrigo, e tava dando tudo muito certo, abril tinha sido até um dos melhores meses que a gente, acho que foi até da história do cross, que a gente tinha visto faturamento. Só que vem muito cansaço, porque esse 110% abre mão de final de semana e você começa a cansar. E aí, como mulher, o que eu fico pensando hoje, eu não treino na frequência que eu gostaria, eu literalmente treino como dá que eu falo assim, eu vou lá, faço meu treino, faço minha hora de treino, mas eu queria poder ficar igual eu vejo algumas meninas ficam um pouquinho antes, treinam um pouquinho mais e fica depois. Só que às vezes eu tô tão esgotada, porque a gente levanta 4h40 da manhã todos os dias, vai dormir muito tarde, então eu
Eu não consigo descansar durante o dia porque eu tô no trabalho. Então, e aí eu vou arrumar a casa, fazer essas coisas. E começa a dar um esgotamento. Aí eu comecei a refletir. Falei, gente, se o Rodrigo for dar aula, se a gente fechar o cross, o Rodrigo for dar aula em algum outro lugar, vai pegar aula na manhã, no almoço, à noite, eu vou ter vida. Eu vou parar de trabalhar. O que a gente fatura hoje no cross, que a gente não trabalha com valores altos, eu falei, se o Rodrigo começar a dar aula igual um louco aí, a gente vai tirar, talvez consiga tirar, não vai falar Próximo. igual, mas vai dar próximo. Eu vou ter tranquilidade de vida e não vou precisar fazer mais nada, eu vou viver. Só que ao mesmo tempo eu nunca tinha falado sobre isso. E aí eu lembro que eu falei com o Rodrigo, ó, só não posso chorar. E aí eu falei, Você Rodrigo. falou que ela tá se emocionando. Ai, Deus. Aí eu falei pro Rodrigo nesse feriado, eu falei pro Rodrigo, eu nunca falei isso pra você, mas eu vou falar, eu não quero mais. Nós vamos fechar, eu quero ter vida, eu tô cansada, é sempre trabalhando, é sempre preocupada. A gente não tem, é que eu falei de ter estômago, você tem que ter estômago, é altribar, você passa por situação. E aí eu falei pra ele, vamos fechar. Só que o cross, gente, tem um sentimento, É um filho, é né? um filho, literalmente. Eu falo pro Rodrigo, e não é um filho, o sentimento do lugar físico. Ah, ela é apegada, por isso que ela tem esse apego, esse sentimento. Mas é pelas pessoas, é pelo que a gente construiu, é por tudo, pelo que a gente se transformou, o que a gente começou a ser como pessoa. Então vai muito além de ser só um box. Espero, hoje eu não penso em ter mais de uma unidade, mas eu acho que o carinho que eu tenho pelo Cross Campo Limpo eu não vou ter por outra unidade. Não sei, né? Quando vai ter. Mas são pelas pessoas, eu tenho carinho muito pelas pessoas que estão ali, então tem muita coisa. Quando eu falei com o Rodrigo, eu chorei, falei, olha, eu não quero mais. E aí eu falei para ele assim, só que ao mesmo tempo eu não queria. Na hora que ele ouviu, ele falou: não, tá bom, então vamos pra praia. Vamos vender tudo Falei, é isso que você quer? e Tem vamos pra certeza? praia. Ele Então já tá bom. ficou até animado. Falei, vamos vender, a gente vende. O dinheiro que a gente pegar, a gente investe em alguma coisa e vamos morar na praia. E aí eu fiquei pensando, eu já sabia que ele ia topar, que eu falei, vou fechar, ele vai concordar, porque ele já queria em alguns momentos, falei, agora não vai ser diferente. Mas aí eu falei, que aí também vinha aquele sentimento, falei, será que eu tô sendo, não sei se a palavra é teimosa, mas insistindo com alguma coisa que não deveria? E aí eu falei com ele, não, vamos conversar com Deus, gente, porque uma das coisas que a gente não fez no começo, até por falta de entendimento, também é pedir o direcionamento da pessoa que tem todo o controle da nossa vida, que desenhou a nossa história, que já sabe o que ele quer pra gente, que é Deus. Deus, ele tem tudo desenhado, ele já, com certeza, ele já queria que a gente estivesse no cross, se a gente tivesse perguntado para ele antes, teria tido muito menos insegurança, e foi o que a gente fez agora. Falei para ele, a gente conversou, falou, vamos perguntar para quem precisa ser perguntado, que sabe de tudo. Vamos pedir para Deus um direcionamento e vamos dar um período. A gente dá um período aí para a gente ver se vai ser isso. E a gente vai ter a resposta. E depois de 2 dias, através de uma aluna, muita gente acha que Deus só fala com você na igreja ou tá naquele lugar, mas dentro do box, uma aluna me chamou, que não tem a proximidade comigo, e vocês sabem que a gente nunca pensou em fechar, nunca falei sobre fechar, porque isso nunca tinha passado. Como que você vai querer fechar no melhor momento do cross? Não vai querer fechar. Mas é o que eu falei de altos e baixos. Você tem que saber, como empreendedor, você vai ter momentos de baixo. Você tem que entender que vai fazer parte e não se sentir mal por isso. É saber que é uma fase e que isso vai passar. E essa aluna conversou comigo e falou, olha, tem um recado para você. Deus está muito feliz com você, com o que vocês estão entregando no box. Tem pessoas que têm inveja, sim, porque isso vai acontecer em outros momentos. Tem pessoas que torcem por vocês fecharem, porque as pessoas se incomodam com o sucesso E ela do foi outro, bem né? enfática, hein? Tem pessoas que torcem pra vocês fecharem. E a gente não Fecharem. tinha comentado nada E com quando ela ninguém. falou essa palavra, eu falei a resposta que eu pedi para Deus aí. Porque ela falou, você não imagina a quantidade de pessoas que torcem para vocês fecharem. Mas Deus pediu para te falar que Ele está à frente do seu negócio. E está muito feliz com você. E quando ela falou isso, eu entrei no carro. Começou a chorar. Comecei a chorar.
Na hora que ela falou, eu fiquei atenta, ouvindo tudo, porque eu pedi Uhum. essa resposta para Deus e falei, Rodrigo, a gente não vai fechar. Nós vamos continuar porque é aqui que a gente tem que estar. Então, para mim, foi a maior resposta. E aí, assim, depois disso, veio uma força, porque o cansaço ele vai bater, gente. É, Para mim, o que pegava é assim, você acha que não tem vida. Só que a gente também sabe que é por um período, a gente está estruturando as coisas, a gente quer deixar o cross mais profissional, a gente quer deixar um negócio mais organizado para outra pessoa também vir tocar. Não significa que a gente vai sair da linha de frente, porque eu acho que a gente tem que estar ali sim. Só que não precisa tudo ser eu e o Rodrigo fazer. Hoje tem uma pessoa que está me ajudando a responder as mensagens, porque antes eu respondia a mensagem, eu edito o vídeo, eu gravo o vídeo, eu fazia a faxina do cross, fazia tudo. Então você começa a colocar outras pessoas para te ajudar. Tem atividade que você vai ter que fazer, mas tem atividade que você pode porque delegar. uma das coisas que você tem que analisar, você que está pensando em abrir um negócio, você vai trabalhar bastante. Isso, Uhum, você não vai fugir disso, você vai uhum. trabalhar. Só que chega um momento que você precisa ter pessoas para te ajudar, ter colaboradores, né? Então hoje eu dou aula, eu monto os treinos, só que eu também tenho duas professoras que trabalham junto comigo, então a gente acaba revezando. Ficou por muito tempo eu dando aula o dia inteiro, né? Então a qualidade acaba caindo, então a gente tem que entender isso, que a gente precisa de ajuda. Então hoje nós temos mais duas professoras que trabalham super bem com a gente, né? Abraçaram bem a ideia, entendem como funciona. Então nós somos em três professores. Pensamos até em ter mais um quarto professor aí, para ficar bem Ainda tranquilo para todo queremos, mundo. ainda vamos Queremos atrás dessa mais um pessoa. professor. A Valéria, ela sempre cuidou de rede social, cuidou da parte administrativa, parte financeira, então ela também estava sobrecarregada. Então hoje a gente tem uma pessoa que ajuda a responder mensagens, a gente tem uma pessoa que faz o tráfego pago, que era a Eu Valéria que desatei, eu fazia, queria fazer a tá? casa Então ela paga. fazia tudo. Então hoje a gente foi delegando mais funções, tendo pessoas que ajudam, para que a gente possa realmente se dedicar ao que vale a pena, ao que importa. Porque a gente fala assim, vamos economizar. Aí não tem professor, não tem ninguém para ajudar, você fica concentrado, você não consegue pensar, você fica cansado, não, o negócio não vai para frente. Então isso é um pensamento burro. Vou Uhum. falar bem assim mesmo, é um pensamento burro, galera, você que pensa nisso. Tem que ter pessoas para te ajudar. No começo, se você precisar trabalhar um pouco mais, ok. Mas depois, com o tempo, você precisa ir delegando. Até para você poder olhar melhor para o seu negócio. Porque se você está cansado, você acaba não olhando para nada. E isso foi uma das viradas de chave aqui pra gente. Porque a gente sempre concentrava vocês, quem é que é aluno, sabe? Quantas vezes só era eu e o Rodrigo que fazia tudo. Então, também uma grande virada da chave, até para a gente crescer mais, foi colocar pessoas. Hoje a gente precisa de mais pessoas, eu preciso de uma pessoa lá para atender. E a nossa meta aí é, quem sabe até o final do ano, ter mais um professor para poder dividir aí, intercalar com o Rodrigo. Ter uma pessoa para atender também no box, para ficar ajudando até na parte administrativa, com campanha. Então a gente precisa de pessoas, porque assim, eu sei que no começo a gente quer diminuir, foi o que o Rodrigo falou, mas eu não tenho dinheiro. Mas uma coisa também que eu sempre ouvi, a gente fica se apegando, por exemplo, com faxina. Eu preciso fazer faxina no Temos uma cross. pessoa que faz a Antes faxina. eu fazia faxina. Mas aí, se você não combina com uma pessoa, fala, olha, eu vou te pagar um salário. Eu ouvi até um cara que falava muito isso. Você se tem problema, você tem que limpar sua casa, tem que fazer faxina, tem que fazer almoço. Pega uma pessoa, normalmente que você vai contratar uma pessoa, você não paga o salário na hora. Você tem 30 dias aí para você pagar. Faz a pessoa fazer essas atividades que são atividades que é mais simples e você foca no que você vai ganhar mais dinheiro. Então você vai pagar R$ 900, sei lá, um exemplo, gente. R$ 1.000 para uma pessoa fazer uma atividade mais básica e você vai ficar 30 dias focado para criar mais dinheiro, fazer mais dinheiro e ver aqueles R$ 1.000 virar 2, 3, 4, 5. Só que se você tá lá ali preocupada em fazer a faxina, não que a faxina seja uma atividade, menosprezando a atividade, mas enquanto eu estou lá limpando as coisas, eu não estou lá sentada pensando numa estratégia, uma campanha, num vídeo que vai trazer mais alunos. Então, essa mudança de chave também foi algo essencial para fazer o sucesso do cross desses últimos tempos, porque a gente está delegando mais. O que dá para a gente delegar, a gente está Delega. delegando. Porque a gente acaba conseguindo olhar por outro lado. Porque indo por esse raciocínio que a Valéria falou, pensa, você tem um negócio que ele fica aberto 8 horas. E você fica full time ali, 8 horas, direto nele, focado nele. Você não faz mais nada. Então você não consegue pensar, ter uma ideia nova para trazer mais alunos, para fazer um projeto, alguma coisa. Por quê? Você está focado ali 8 horas. A partir do momento que ao invés de 8 horas, você fica 4.
Você tem 4 horas para pensar em outra coisa, ou projetar outra coisa, entendeu? Uhum. Exatamente. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Eu sei que no começo você vai ter que trabalhar mais, talvez não vou conseguir contratar alguém. Hoje, para a coisa funcionar, a gente precisa de mais um professor, funcionar mais, né, gente? É, Até para abrir mais aulas. Tem muita gente pedindo Cross Kids aí, que eu tô quem enchendo o sabe, saco hein, desse galera? Quem homem. sabe? Cross Kid, eu também tenho vontade de ter uma aula para terceira idade, ter outras modalidades, só que também a gente precisa de pessoas para É, tudo isso. Não estamos dá para a gente fazer estruturando. tudo. E aí outras pessoas para me ajudar. Então é isso, na medida do possível, conforme for dando, vai delegando, colocando pessoas, porque você tem, a gente é ser humano, né? Então a gente também precisa descansar, precisa ter nossa vida. E aí você ter outras pessoas para te dividir as atividades vai ser muito mais fácil para seguir. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui na reta final da nossa entrevista com a Valéria Souza. Gente, eu vou falar uma coisa, estava programado para a gente fazer 30 minutos. Já acho que já passou de 1 hora fácil. Eu não sei quanto tempo É. tem. Mas se rendeu é porque tá bom. Espero que vocês gostem. Então, para a gente encerrar, vou perguntar aqui para a Valéria, para ela deixar uma dica, um conselho para você que está pensando em empreender, está querendo empreender, só que ainda não criou coragem. O que que ela pode falar aí para você tirar essas amarras aí? O que você deixa, Valéria, como dica para a galera, um conselho para essa pessoal que quer empreender? É, procurar, o que a gente conversou muito, procurar algo que você goste, algo que você minimamente entenda para você poder tocar. E aí uma dica que eu até escutei de todos os cursos que eu vi, olha no seu story, lá no seu Instagram, naquela parte que você tem tudo que tem a ver com o que você pesquisa, o que mais tem, qual é o assunto que mais tem ali na sua rede social, que é algo que você mais pesquisa, que é algo que você mais gosta. Então ali é um direcionamento para você ir Uma boa, hein? buscar algo que você goste. Então eu acredito que tem que fazer sentido com o que você gosta, porque vai ficar mais leve para você tocar. E aí você olhar nessas redes sociais é um caminho. E entender que vai ter muito trabalho sim. Nem sempre o que você lançar vai ter o sucesso ou as vendas que você tinha pensado, mas não significa que você está no caminho errado, significa que você tem que aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. É, Entenda que tudo tem um processo e a gente tem que ter paciência, né? Nas redes sociais, a gente sempre fica vendo e se comparando com pessoas que para falar a verdade, eu acredito que isso é muita ilusão. Querem mostrar que é só coisa boa. Ah, lancei esse produto aqui, já vendi 1 milhão. E, gente, Não não é assim. acreditem nisso, galera. Não é assim. Você pode faturar 1 milhão, às vezes dá certo, nossa, É, viralizou. Mas a realidade não é essa. Então você tem que se por essa proposta até do Rodrigo com esse podcast para mostrar que todo mundo vai trabalhar muito no começo, até estruturar. Isso não significa que não está dando certo para você, significa que todo mundo tem que ser esse é. processo. Porque o nosso. Pode E continuar? procura algo que você também, assim, principalmente se você não tiver muito recurso, né? Porque a gente também se apega muito. Se apega não, a gente precisa de dinheiro. Você fica com medo de investir alto em Uhum. algo e fala, meu, se não der certo. Então procura algo que você. O risco seja um pouco menor. E quando eu comecei foi com os biquínis, então eu conseguia Para depois dar um controlar. passo. Pode ser também. Uma boa Exato. dica. E outra dica, já foram várias. Conversem com pessoas que estão na área, com empreendedores, porque foi algo que a gente não fez. E hoje, por exemplo, com os biquínis, eu tenho uma prima que ela tem uma loja de biquíni. E aí eu poderia ter conversado com ela, só que também vem outra mentalidade, tá? Mas eu acho que não é por maldade. O que que a gente imagina? Que a gente vai conversar com as pessoas vão falar, nossa, vai ser meu concorrente, nossa, tá querendo já copiar minha ideia. Gente, não é isso. A gente cria muito esse sentimento de concorrente. Ah, não posso dividir, não vou falar o que deu certo para mim, eles que virem. Eu não penso assim. Tanto que eu sou super aberta, se alguém quiser conversar sobre o cross, muitas pessoas, como o Rodrigo falou, foi no nosso box, a Procuro. gente abriu com tudo. E eu falo mesmo, porque É. assim, eu ouvi da moça que fazia biquíni, a minha costureira, ela também tinha uma linha de biquíni. Eu perguntei para ela, eu falei, nossa, você vai fazer o meu biquíni e o seu? E aí ela falou, Valéria, o sol nasce para todo mundo. Isso ela me falou, ó, há 9 anos atrás, eu nunca esqueci. Então é verdade, o sol nasce É para isso. todo mundo. Por que que eu não posso ajudar o outro? Então, assim, procura pessoas que são empreendedores, senta para ter uma conversa, fala com ela, olha, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não posso esquecer. Porque a gente, quando empreendeu, a gente não teve conversa com ninguém. É. Nós não tínhamos Foi muito, experiência.
muito no SUS. E eu acho que poderia ter, já, ó, a gente teve a melhor pessoa, o direcionamento que foi Deus. Direcionamento divino. Porque Deus deu tudo super certo. Mas a gente poderia ter quebrado menos a cabeça se a gente tivesse procurado pessoas que Mas já foi estavam nessa processo, área. precisava passar. É, Então, assim, e o que eu também deixo como dica para vocês, né? Não acreditem em mágica. Vai procurar algo para empreender. Primeiro, procura algo que você tenha algum domínio, que você tenha uma certa habilidade, que eu já falei antes, para você não ficar na mão, tá? Não acredite em tudo que você vê na internet, que você vê aí o pessoal divulgando, o pessoal que tá, tô pedalando aqui na bicicleta, tá entrando dinheiro na minha conta. Esquece isso aí, é ilusão, isso não existe, galera. O que existe é você ter empenho no que você vai fazer, você se dedicar e aí você vai colhendo os frutos, tá? Então essa é uma dica que a gente deixa para vocês. Procure algo que vá agregar na vida das pessoas. Isso vai trazer uma satisfação para você muito grande, muito. Você vai ver que o financeiro ele vai ficar em segundo plano a partir do momento que você vê que você está ajudando alguém, beleza? E vamos encerrando por aqui, vamos. Não fica aqui. senão a gente fica aqui falando, tá? Então espero que vocês tenham gostado, né? Foi a nossa primeira entrevista. Nosso objetivo é estar trazendo aqui outros entrevistados, outros convidados para a gente estar batendo papo. E diferente de podcast tradicional, qual que é a nossa ideia? É ir até a pessoa. Então vamos entrar em contato com alguém, nós vamos lá, gravamos lá com ele. Então vamos aqui no nosso bairro aqui, nós estamos aqui da Zona Sul de São Paulo. Temos bastante amigos que têm negócio diferente, isso que a gente acha legal. Não vamos ficar focado só aqui em parte de academia. Vamos trazer gente que trabalha com tudo, para você estar se baseando e tendo essa ideia. Por quê? São pessoas acessíveis, que você vai poder ter acesso, você vai poder conversar e tirar dúvida. Não é uma pessoa que está longe, uma pessoa que você só vê por internet, essas coisas. Não, essa pessoa é uma pessoa reais. Por quê? Um negócio de sucesso não é um negócio só que você fatura milhões. Um negócio de sucesso pode estar ali do seu lado. Você pode ter alguém ali que pode ser sua inspiração, que tem um negócio, só que você não procurou ele porque você acha que o negócio dele é pequeno. Não, vamos procurar. Então nosso objetivo é esse, está trazendo para vocês aqui cada dia, cada entrevista, um convidado diferente, com ideias diferentes, propostas diferentes para ir ajudando vocês nesse processo. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Então se você gostou, curte, compartilha, encaminha para os amigos aí que você sabe que gosta desse tipo de assunto, que vai agregar bastante, vai ter um retorno pra gente, porque se vocês gostando, motiva a gente também pra gente continuar gerando mais conteúdo desse tipo. Já assinem o canal, né? Isso, já entra aí, Já vai entra lá, aí. ativa o sininho, Ativa o sininho. é tudo isso, tá tudo decorado. Beleza, galera? Curtida. Certo? Então, isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.